Vocês me conhecem pela minha música, pelo meu trabalho com os Titãs, mas poucos sabem que eu passei 8 anos no exílio com a minha família. No começo dos anos 70, os Dizzy Croquettes usaram a irreverência para driblar a censura da ditadura militar e pregar a liberdade de expressão. Fizeram isso dançando e cantando nos palcos do Rio de Janeiro e pouco depois nos palcos da Europa. Minha conversa de hoje é com Ciro Barcelos, o caçula dos Dizzy Croquettes. Ciro, obrigado por você ter vindo hoje conversar com a gente. E eu, para começar o nosso papo, eu queria que você falasse um pouco do que eram os Dizzy Croquettes dos anos 70, do impacto que causou aquilo tudo, dessa época que vocês viveram, para a gente começar a entender o Brasil naquela época. Um prazer enorme de estar aqui também, adoro o seu programa e hoje estar aqui é uma honra. Bom, anos 70, né? O Dizzy aconteceu aqui no Brasil entre 72 e 74, final de 74, quando nós fomos embora. E estávamos pleno AI-5, General Geisel, então presidente, numa luta já tentando desarticular os órgãos de repressão cultural, de outro lado, uma artilharia ferrenha contra isso, né? E a gente, no meio desse tiroteio todo, surge o Dizzy Croquettes. Uhum. Quer dizer, você imagina um grupo de rapazes, homens de perna cabeluda, bigode, barba, vestido de mulher, salto alto, cílios postiço, né? Gritando, clamando por liberdade. A ditadura estava lá, certo? Havia uma problemática enorme no se poder se expressar verdadeiramente aquilo que se queria no palco, né? Porque você ia para o palco, levava porrada, ou tinha que parar o espetáculo. Embora a gente, já estamos falando aqui de 72, isso já estava mais brando, né? O pessoal mesmo que apanhou foi final de 60, né? Roda Viva, Chico, aquele movimento todo, daquele teatro mais político, mais panfletário, né? Assumidamente frente contra a ditadura. Nos 70 já começa esse movimento mais, esse olhar mais onírico, mais combater essa ditadura de uma forma mais musical, mais tropicalista. E também, né? De falar dos costumes, da revolução dos costumes, de ter espaço para isso, respeito e direito à expressão do que quer que seja, né? Do que quer que seja, que até então não se tinha, né? Então, qual é a melhor maneira de se combater esse sistema militar, homofóbico, teatralmente falando? Vamos para o palco, vestir de mulher, e vamos fazer graça, vamos fazer comédia, vamos fazer humor, e vamos expressar tudo isso através dessa linguagem musical que é mais fácil do subtexto ficar subentendido, mas não diretamente, né? De não ter esse confronto direto, né? Direto, corpo a corpo, porque era um confronto corpo a corpo, né? Porra, o que aconteceu com a Roda Viva, era corpo a corpo mesmo. E de repente, no meio daquilo, a gente surge dessa maneira, com um espetáculo forte, tecnicamente falando, né, com um americano como Lenny Day, um grande artista de ponta na frente, liderando isso, e isso estoura num grande sucesso. Essa história, como você falou, vivendo sob um regime militar, homofóbico, militarista, vocês brincando com essas coisas todas, com sexualidade, androginia e tudo mais, e como isso começou a realmente incomodar? Você falou a palavra certa, brincando com isso, porque na verdade a gente entrou brincando com isso, né? E ao invés de estar colocando isso de uma forma muito séria no palco, a gente entrou brincando com isso tudo, debochando disso tudo. Primeiro a gente começou numa boate, numa pequena boatezinha em Ipanema, no Messias Pujol, até ali
não chamou atenção desses órgãos todos aí, porque era um cabaré, era um cabarezinho, mais um show, tinha Miele, inclusive, participava do espetáculo e tal. Quando a gente veio para São Paulo depois, que foi onde estourou realmente o sucesso, em teatro, no Teatro 13 de Maio, e que a coisa tomou essa dimensão já teatral, essa expressão teatral, e estourou realmente num grande sucesso. Quer dizer, aí os jovens, os artistas, o pessoal todo de teatro iam para aquele Teatro 13 de Maio. O Teatro 13 de Maio virou um point ali quase que de resistência aos órgãos de repressão. Né? Virou mesmo uma central, porque a gente promovia debates, pós-espetáculo, os diretores, os atores vinham, acabava o espetáculo, a galera ficava nas arquibancadas e subiam no palco para expressar, para falar. Enfim, ali essa coisa começou a tomar um corpo que nós mesmos já começamos a... Vamos de leve, porque a gente quer trabalhar. Entendi. A gente precisa trabalhar, trabalhar, viver, ganhar dinheiro, ser feliz, entendeu? Ninguém está afim de levar porrada e coisa e tal. Enfim, esse movimento foi ficando muito forte. E aí nós saímos de São Paulo e a gente voltou para o Rio. Aí voltamos para o Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro fomos para o Teatro da Praia. E no Teatro da Praia é que a coisa começou a pegar. Nós não tínhamos ideia de estarmos já sendo vigiados, à distância, porque tudo ia muito bem, inclusive admirava-se disso, como é que vocês estão em cena? A galera toda falava, como é que vocês estão ainda, né? O Zé, Celso, o Posse, Antunes, todo mundo, como é que vocês estão passando por esse funil aí, não é? Mas o espetáculo foi muito bem pensado nesse sentido, né? Então eu acho que era tanta coisa, cara, para nego ver que não tinha tempo de entender, não pegava onde é que estava coisa, mas eles sabiam que estava acontecendo uma coisa ali, um movimento. Até que a gente foi sentir mesmo o perigo quando eu e Lene fomos presos, fomos detidos em casa. A gente estava fumando um baseado antes de ir para o teatro, e de repente tocaram a porta e era a polícia. E, bom, foi o tempo de dispensar, abri a porta, eles entraram, eles já andavam vigiando. A gente morava num apartamento térreo no Jardim Botânico, eles já andavam em torno, só procurando... Esperando uma ocasião. Uma ocasião. E a ocasião foi o cheiro, então foi por ali, né? O pretexto foi esse. E o interrogatório inicialmente começou com o pretexto da maconha, mas logo eles já entraram na questão política, né? Quais são as intenções de vocês, e no outro dia de manhã saímos. Mas foi o primeiro susto, e quando a gente se tocou que, perigo à vista. Tendo visto tudo que vinha acontecendo... Coisa de 3 meses depois, nós fomos coagidos. Convidados a se Não, primeiro a fazer um espetáculo para censura, né? E aí fizemos esse espetáculo, que até então não tínhamos feito. Aí, vamos fazer um espetáculo para censura. Legal. O que nós fizemos? Um espetáculo inteiro infantil. Tudo assim, as prostitutas do começo do espetáculo viraram menininhas. Sei. Tudo Luluzinha, bolinha. Então era tudo meio infantil, entendeu? Acabou o espetáculo, fomos chamados para depor. E aonde é que eles se pegaram? Figurino. Tinha figurino que a gente usava bandeirinhas, aquelas medalhas de formatura, pessoal de colégio, que tinha fitinha verde e amarela, aquilo tudo, tinha figurino que era todo feito daquilo, né? Mas os caras, o nu atentado ao pudor, e o fato de estarmos homens vestidos de mulheres. Cara, porque era uma coisa assim, não, mas não pode. Vocês são travestis? Porque o travesti podia, né? Não. Somos atores. Mas então vocês não podem. Essa forma que vocês estão
de perna cabeluda, de bigode. Isso não pode, não pode. Expressão é proibido. Proibido, entendeu? Vocês estão incitando a juventude, vocês estão... formação de movimento, formação Acho que de a grupo. impressão que dá é que tudo que parecia que pudesse fugir ao controle era uma ameaça, né? Era uma ameaça. Na cabeça maluca daquela gente, né? Pá, censurado, fomos censurados e já naquela semana mesmo já não pudemos fazer o espetáculo. E resolvemos, porque ou sairíamos por conta própria ou a gente ia ter que sair à força. E para sair à força a gente ia ter que passar pelos porões. Exatamente. É. Então aí vocês resolveram e coletivamente, pelo que eu entendo, saíram juntos e foram para Portugal, não é isso? E fomos para Portugal. Tivemos a permissão de fazer um espetáculo de despedida. E compramos as passagens de navio, terceira classe C, a última lá, depois da gente só vinha os marinheiros e o casco. E aí fomos. Tiro, eu vou tocar aqui uma música que eu acho que foi importante para você, talvez ainda seja. Vamos ver se me ajuda a cantar aqui. E é curioso, você estava falando tudo isso do Dizzy, e é engraçado como o Dizzy influenciou muita gente, né? E acho que no Brasil essa estética da androginia, porque é uma estética, né? Assim, o jeito de se vestir, o jeito de... Mesmo do ponto de vista musical, de encenação, teatral e tudo mais. Secos e Molhados... próprio Caetano e Gil e Gal, né? Eu vou cantar aqui uma música que a Gal gravou muito bem, que você deve conhecer. Oh, sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, casaco de general, cheio de anéis, vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa, honey. A minha honey baby, baby, honey baby. A minha honey baby, a minha honey baby, 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 baby. Honey baby. Pô, cara, era o nosso hino. Quando a gente chegou em Portugal, a gente tinha um gancho, que era a Liza Minnelli, que tinha assistido o espetáculo no Rio, que amava o Dizzy, nós tínhamos gravado com ela para o Fantástico, coisa e tal, e o Lene disse, vou ligar, chegando em Portugal, vou ligar para a Liza. E aí, pô, descemos em Portugal, mas Portugal também estava em plena Revolução dos Cravos. Então, porra, sair de novo, não. Saía do hotel, era tiro para cima e para baixo, né? A gente ficou um mês em Portugal. Logo o Lene ligou para a Liza e a Liza começou a fazer o contato lá e em seguida ela já retornou para a gente com um contato de Paris. Aí foi quando o Patrice Calmette, que era um fotógrafo francês, um grande fotógrafo que havia visto a gente fotografado no Brasil, ele levantou um patrocínio e mandou buscar a gente em Portugal e a gente foi para Paris. E vocês tiveram uma experiência muito bem sucedida, né? Fora do Brasil. Muito bem sucedida. E eu digo sempre que a gente deu um troco para a ditadura muito bom, né? Porque eles calaram a nossa boca aqui, tentaram calar a nossa boca aqui, mas a repercussão lá foi pá, porque aí a gente estreia em Paris com Mick Jagger, Bianca Jagger, David Bowie, Rodolfo Nureyev, Liza Minnelli, os cineastas, Claude Lelouch, Jacques Demy, Zé Firelli, todo mundo na plateia, cara. Então isso foi de uma repercussão no Brasil enorme, não é? E então eu digo sempre que a voz que não calou, porque o sucesso do Dizzy lá continuava
repercutindo aqui e dando a nossa contribuição. Você foi para Portugal, você estava com quantos anos? Eu fui para Portugal com 18, eu fiz 19 lá. Molequinho, a minha experiência teatral, eu tinha recém saído do RER, que eu tinha fugido de casa para fazer o RER, e emancipado, depois com a emancipação dos meus pais, e aí logo conheci o Lene e começou o Dizzy. Mas a minha ficha caiu mesmo, foi no navio. Uhum. No navio, quando eu realmente fui vendo o Brasil ficando para trás, e aí foi caindo essa ficha, e eu fui entendendo tudo que realmente estava acontecendo, mas a real bateu mesmo a partir dali, né? Depois em Paris, eu acabei ficando, depois da nossa temporada do Dizzy, 8 anos, e fui preso em Paris, porque me envolvi com o movimento estudantil lá. Fiquei 6 meses na penitenciária, com 23 anos de idade. Enfim, e eu hoje, vendo aqui do alto dos meus 60 anos, eu vendo isso tudo, essa história que já é uma lenda, né? Como até a minha prisão em Paris foi, de uma certa forma, um reflexo daquela revolta e daquela tristeza e daquilo tudo que eu fui exteriorizando e botando para fora lá, depois em Paris, me envolvendo também com movimentos estudantis e coisa e tal. Para nós todos, e para mim particularmente, com 18 anos, que tive essa oportunidade de chegar lá, já conhecendo essa turma toda, e logo eu poder me formar, eu fiz uma formação de balé lá, fui fazer balé clássico, me formei pela Ópera de Paris, e dancei com grandes companhias e tudo, fiz uma carreira. Né? Então, e você, nesse período todo, você tinha essa vontade de voltar? Era um plano teu? Você pensava em se estabelecer definitivamente lá? Como é que funcionava isso na tua cabeça? Não, cara, eu sou, assim, sempre fui muito aventureiro, sou libriano, e quando a gente foi embora, eu fui mesmo, e a França se abriu para mim, Paris se abriu de uma forma tão surpreendente, né, tão bacana. Eu casei com uma moça alemã lá, e então logo me estabeleci. Sim. Criei uma vida em Paris, né? Realmente não olhava para trás, não tinha nenhuma vontade de voltar para o Brasil. Fiquei 8 anos sem voltar, né? Esses anos você morou fora do Brasil, viveu fora do Brasil por causa do exílio, você passou a olhar para o Brasil de uma maneira diferente? Sim, porque tem um processo interessante aí, né, que eu acho que acontece com todos, né, que aconteceu com Caetano, com tudo, que a gente sai, não é? E aí realmente você começa a ver esse Brasil de fora, você começa a ver esse Brasil também sob a ótica deles, né? E essa tropicalidade toda genial começa a ficar cada vez mais verde, cada vez mais verde e amarela, né? E, cara, eu acho que eu comecei a experimentar mesmo um grande amor pelo Brasil lá. Até à medida que eu fui me formando mais em dança, né, que eu fui vendo a riqueza, né, a versatilidade da dança no Brasil, e tudo isso, eu fui cada vez me interessando mais pelo Brasil. Embora não desejasse naquele momento, mas eu sabia que um dia eu ia voltar. Então existia essa prospecção assim vou voltar um dia, vou voltar, sei que ainda vou, e aí vou trabalhar com esse Brasil que eu entendo hoje dentro da minha linguagem de dança e tudo, né? Vamos ver se a gente toca mais um aqui, só que agora eu quero Aguenta coração. Vamos ver se você canta comigo. Essa aqui eu também não tenho, eu mesmo não sei se eu sei direito, você vai me ajudar. Que é uma música que fala exatamente sobre pertencer a algum lugar. Você estava falando do Caetano, essa é eu acho que é desse disco que a gente está falando, de 71, que tem London, London. Essa aqui é muito especial também. If you hold a stone, hold it in your hand. If you feel the way, you'll never be late to understand. If you hold a stone, marinheiro só, hold it in your hand. Marinheiro só. If you feel the way, you'll never be late to understand. Mas eu não sou daqui, marinheiro só. Eu não tenho amor, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia. Da Bahia.
São Salvador, de São Salvador, de São Salvador, São Salvador. mas eu não vim aqui para ser feliz, marinheiro sol. Cadê meu sol dourado? E cadê as coisas do meu país? Bacana. Pô, você foi lá no... E aí você voltou Coração. pro seu país. Eu voltei. Cadê as coisas do meu país, né? Como é que foi essa volta? É Conta pra verdade. gente. Pois é, essa volta foi assim, né? Ela foi ocasionada por um convite do Lene e aí começou a bater essa saudade, colo de mãe, né? Colo de mãe mesmo, vontade assim de voltar pro colo da mãe um pouco. E foi quando surgiu a oportunidade que o Lene me convidou para fazer esse espetáculo. Era um projeto muito bacana que não aconteceu. O Lene ia fazer a Madame Satã físico, a mente, e a Elis era a alma. Nossa, Né? Pô, imagina, Lene e Elis no palco juntos ia ser uma coisa. Acabou não acontecendo. Mas não aconteceu, mas como não aconteceu isso, o Lene disse, então, resolvemos todos, vamos fazer um Dizzy. E aí a gente fez um espetáculo chamado TV Croquete Canal Dizzy, que era um outro espetáculo, que era todo um canal de televisão, da onde saiu TV Pirata, tudo isso depois veio a partir daí, porque foi uma época, isso eu estou falando de 80, né, 81, e toda essa galera, Débora Bloch, Fernando Guimarães, aquela turma toda estavam lá nos assistindo todo dia, começando, e logo surgiu TV Pirata, isso tudo, né. Foi surpreendente também, porque pô, a gente volta, 10 anos depois a gente faz Dizzy Croquetes, e Dizzy Croquete continua causando. Forte. Causando, continua questionando, continua, entende? E o espetáculo foi bacana, foi sucesso. E logo, também na sequência, junto com isso, eu montei minha companhia de dança, que foi o Balé Terceiro Mundo, que já era uma proposta bem politicamente assim, assumida. Mas eu encontrei o Brasil dos anos 80, né? Que eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Porque, cara, aí eu fui pra praia e, todo mundo com calção aqui. E tinha um negócio, assim, tinha uma coisa velada, tinha uma dureza, né? Tinha uma dureza que porra, na época da ditadura, não tinha com a gente, não é? Então foi um impacto assim muito grande quando eu cheguei aqui. Todo mundo que fala dessa volta do exílio tem esse tipo de reação a princípio, né? Você tem uma imagem idealizada do lugar que você morou, que você viveu, que vou voltar para a sombra de uma palmeira que já não há. Né? Já não há. Então o lugar já é outro e aquilo ali é uma nova adaptação, um outro momento, né? Mas que você, enfim, acaba se enriquecendo com essa trajetória toda. Sim, claro. Me diz uma coisa, Ciro, para a gente fechar isso aqui. O que você anda fazendo? Eu, hoje, aqui, em pleno 2013, que foi quando eu comecei a montar esse espetáculo, eu andava, assim, desgostoso também, achando tudo muito chato e, sobretudo, no campo teatral. Eu falei, vou montar Dizzy Croquetes, de novo. Houve esse estouro com o documentário Dizzy Croquetes, da Tatiana Issa, né, do Rafa. Juntei uma nova trupe, uma garotada aí super afins e não consegui patrocínio. E falei, vou sem patrocínio mesmo, cara. Aí me juntei com o Cláudio Tovar, né, que fez um figurino extraordinário, sem dinheiro, também catando daqui e dali, reciclados e coisa e tal. E a gente botou no palco o Dizzy Croquetes, que se chama Bandalha. Bandalha é escrito como Tropicália. E eu tô feliz da vida, fazendo Dizzy Croquetes, por incrível que pareça, 40 anos depois, hoje, daqui com meus 60 anos, fazendo Dizzy Croquetes com a minha filha, a Darane, de assistente de direção, que é uma felicidade enorme para mim ser dirigido praticamente pela minha filha. Terminando uma temporada de 1 ano e meio no Rio e as voltas com São Paulo para ver se a gente traz o espetáculo para São Paulo até o final desse ano.
Com certeza virá e eu estarei lá. Teu fã, e temos bichos escrotos no espetáculo, né? Preciso conferir Eu tava isso. te falando que é um momento incrível, pô, você imagina aquele bando de homens que são os garotos lindos, fortes, pé na cabeluda, salto alto, vestido, e as feras entram no palco num dado momento cantando bicho! E a plateia recua, cara. Ciro, foi um prazerzão falar querido. contigo aqui. Muito obrigado. Prazer enorme, viu? A minha honey baby, baby, honey baby. A minha honey baby, a minha honey baby, 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 baby. Honey baby, oh sim. Eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu tô indo embora. Talvez eu volte, um dia eu volto, quem sabe. Mas eu preciso esquecê-la. Eu preciso, ó minha grande, ó minha pequena, ó minha grande obsessão, ó minha honey.